Vamos continuar o 8º capítulo do livro Ação e Reação. Nós estávamos falando, né, que o André e o Silas entraram em contato com os dois carrascos do sobrinho, né? E que eles tinham lá os guardiães que não deixavam entrar nem sair e tal, e que ele falou que ali só entrava quem era afim, como a gente já está cansado de saber, né? E aí ele estava falando, né, o último diálogo que a gente viu, né, ouviu, foi que, bem, nessa casa ingressam somente aqueles que saibam valorizar o dinheiro. E designando Luís, acrescentou, para que ele não se esqueça de preservar a fortuna que é nossa. Intuitivamente concluí que estávamos com Leonel e Clarindo, os irmãos espoliados do outro tempo. Certo? Porque lhes devêssemos algum esclarecimento à expectativa feroz com que seguiam os nossos mínimos movimentos, Silas acrescentou: sim, sim, quem não estimará os bens que lhe pertençam? Muito bem, responderam satisfeitos ambos os perseguidores, esfregando as mãos na alegria de quem supostamente encontrava mais combustível para a fogueira de vingança a que se entregavam com desvario espantoso. E adquirindo imediata confiança em nós, diante das palavras a que o assistente sossegou a sua inquietação, Clarindo, o mais brutalizado dos dois, passou a dizer: fomos vítimas de terrível traição e perdemos o corpo aos golpes de um irmão infeliz que roubou os nossos bens. E aqui estamos para o desforro justo. Gargalhou de estranha maneira e acentuou: porém, o maldito acreditou que a morte apagaria o seu crime e que nós, os desventurados que sucumbimos às suas mãos, estaríamos reduzidos a pó e cinzas. Apossou-se dos nossos haveres, depois de promover um acidente espetacular, no qual fomos assassinados por ele sem compaixão. No entanto, de que lhe valeu gozar à nossa custa, se a morte não existe e se os delinquentes, no corpo ou fora dele, estão algemados às consequências das suas ações? O bandido sofrerá os resultados da infâmia contra nós. E aqui respira o filho dele, cujos menores movimentos governaremos até que nos restitua a fortuna de que somos legítimos senhores. Por tempo relativamente longo, ambos gastaram largo repertório de lamentações, reforçando as cores do sinistro painel mental a que se acomodavam. E talvez cansados de martelar nas mesmas alegações, sem qualquer resposta de nossa parte, confiaram-se à pausa mais longa que Clarindo rompeu, dirigindo-se ao assistente em tom amargo. Vocês não admitem que temos razão? E Silas, enigmático, sim, todos temos razão. Entretanto, atalhou Leonel, algo cínico, por acaso quererá interferir em nossos propósitos? E o meu amigo, com inflexão jovial, consertou: nada disso. Desejo simplesmente lembrar que já lutei excessivamente por dinheiro, crendo que o dinheiro prevalecia do meu lado. Certo, porque a observação algo dúbia chocava os interlocutores, o chefe de nossa expedição se valeu da expectativa natural e perguntou: amigos, vemos que essa casa permanece totalmente povoada de irmãos nossos ensandecidos.
Serão todos eles credores dessa família infortunada? O olhar inteligente que o companheiro me endereçou me fez perceber que o inquérito afetuoso tinha o objetivo de entreter a confiança dos vingadores intrigados. Leonel, que me parecia o cérebro da empresa delituosa, foi ligeiro na resposta e falou impassível. É que, até agora, precisávamos dividir o tempo entre pai e filho. E por isso localizamos aqui temporariamente os onzenários enlouquecidos que, fora do campo carnal, apenas mentalizam o ouro e os bens a que se afeiçoaram no mundo, de modo a favorecerem a nossa tarefa. Acompanhando o Sovina, que obedece ao nosso comando, o obrigam a viver tanto quanto possível com a imaginação aprisionada ao dinheiro que ele ama com tresloucada paixão. E Clarindo informou magoado, no entanto, agora o criminoso que localizamos nas trevas foi arrebatado à nossa vigilância. Dispusemos de mais tempo para acelerar a nossa desforra. O filho pagará dobrado preço, já que o assassino foi ocultado dos nossos olhos. Longe de qualquer precipitação na defesa da verdade e do bem, o assistente falou calmo. O esclarecimento nos faz crer que este homem, e designou Luiz, que prosseguia fascinado pelos maços de células na gaveta abarrotada. Além do apego enfermiço à precária riqueza humana, ainda sofre a pressão de outras mentes alucinadas quanto a ele nos enganos da posse material. Nesse caso, o doentio desejo de que se sente objeto é naturalmente elevado à tensão máxima. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou entusiasmado: sim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos, ou seja, todos temos aquilo que está cristalizado dentro de nós. E Escola de Vingadores, nós temos um exemplo lá no livro Libertação, lembra? Por isso, além dos pensamentos comuns que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é reflexo do criminoso. A cobiça é reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio, quer dizer, a gozação, é o reflexo do irônico. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Assim, conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é muito fácil superalimentá-la com excitações constantes,
fortalecendo os seus impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superponham dessa forma, nutrindo a sua fixação mental. Então, lembrando que Jesus disse, né? Onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração. Nosso tesouro é o que é caro para nós. Ou seja, como André nos explicou no primeiro capítulo lá dos domínios da mediunidade, que o pensamento plasma. Logo, o tesouro está materializado na ideia fixa que sustentamos. Então, descobrindo qual é o tesouro da pessoa, fica fácil alimentá-la com ideias, com medos. Portanto, precisamos orar e vigiar sempre, analisar constantemente o nosso comportamento. Precisamos descobrir qual é o nosso tesouro, ou seja, o que é verdadeiramente valioso para nós, o que eu desejo realmente, o que eu mantenho no meu íntimo. E aí é fácil da gente se modificar, da gente trabalhar esse, entre aspas, problema que nós temos, porque nós viemos aqui para resolver algum problema, né? Tá aí a dica, fica a dica. Com esse objetivo, basta alguma observação para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir. Outras entidades que se adaptem ao seu modo de sentir e de ser, quando não possamos, por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejamos, com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações a pressionarem o campo sensorial infinitamente acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. De novo, afins atraem afins, encarnado ou desencarnado. E sorrindo, o inteligente perseguidor disse sarcástico: cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Lembrando que afins atraem afins, somos tentados por aquilo que alimentamos. Por isso o ciclo vicioso. Pensamos e somos inspirados a pensar naquilo que pensamos. Dão-nos ideias para que alimentemos aquilo que desejamos. E André diz, né? De mim mesmo achava-me perplexo. Nunca ouvi um perseguidor aparentemente vulgar com tanto conhecimento e consciência de seu papel. Parecia assistir a um curso rápido de sadismo mental, extravagante e frio. Silas, mais treinado que eu, no trato com os amigos daquela condição, não demonstrou qualquer sentimento de pesar ou de assombro na fisionomia serena. Porém, entremostrando grande interesse em torno da preleção, continuou. Indiscutivelmente, a exposição é perfeita. Cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Os céus ou as esferas superiores são constituídos pelos reflexos
dos espíritos santificados e o inferno. E Leonel completou com uma gargalhada: é o reflexo de nós mesmos. Creio que, em assinalando o meu interesse no aprendizado em curso, o assistente pediu ao irmão de Clarindo alguma demonstração prática do que afirmou teoricamente para o nosso estudo, ao que ele concordou com prazer, informando: o avarento sob nossa vista guarda o propósito de comprar ou extorquir determinada gleba, terra, vizinha, a qualquer preço, mesmo em se tratando de transação criminosa, para valorizar as aguadas, ou seja, as minas de água, da propriedade que nos pertence. Tratando-se do assunto no tema essencial da existência dele, que é a cobiça, facilmente recolherá as imagens que eu lhe deseje transmitir, utilizando-me da própria onda mental em que as suas ideias habitualmente se exprimem. E passando das palavras para a ação, colocou a mão sobre a fronte de Luiz, mantendo-se na profunda atenção do hipnotizador governando a presa. Vimos o pobre amigo, desligado do corpo físico, arregalar os olhos com a volúpia do faminto que contempla um prato saboroso à distância e exibir uma careta de maldade satisfeita, falando a sós: agora as terras serão minhas, muito minhas, ninguém concorrerá com os meus preços, ninguém. Logo após, afastou-se ligeiro, com a expressão indefinível de um louco. Acompanhamos Luiz até a saída e, da extensa varanda, podíamos vê-lo avançando apressado, desaparecendo por fim no grande maciço de arvoredo próximo, na direção da fazendola fronteiriça. E Leonel exclamou contente: viram? Eu transmiti ao seu campo mental um quadro fantástico, através do qual as terras do vizinho estariam em leilão, caindo, enfim, nas suas unhas. Bastou que eu mentalizasse uma imagem mental nesse sentido, arquitetando o sítio à venda, para que ele a tomasse por realidade indiscutível. Porque, em se tratando de nosso reflexo fundamental, somos induzidos a crer naquilo que desejamos que aconteça. Tão logo termine o fluxo controlado de minha influenciação hipnótica, retomará o corpo carnal, lambendo os beiços na certeza de haver sonhado com a falência da granja sobre a qual pretende um título de posse. Silas, com manifesta intenção, acrescentou sereno: ah, sim, estamos diante de um processo de transmissão de imagens, até certo ponto parecido, aos princípios dominantes da televisão, no reino da eletrônica, atualmente em voga no plano terrestre. Sabemos que cada um de nós é um centro gerador de vida, com qualidades específicas de emissão e recepção. O campo mental do hipnotizador, que cria no mundo da própria imaginação as formas-pensamento que deseja exteriorizar, é algo semelhante à câmera de imagem do transmissor comum, tanto quanto esse dispositivo é idêntico em seus valores à câmera escura da máquina fotográfica. Plasmando a imagem da qual se propõe extrair o melhor efeito, projeta sobre o campo mental do hipnotizado, que então procede como o mosaico em televisão ou como a película sensível do serviço fotográfico. Não ignoramos que na transmissão de imagens à distância, o mosaico, recolhendo os quadros que a câmera está explorando, age como um espelho sensibilizado, convertendo os traços luminosos em impulsos elétricos
e projetando-os sobre o aparelho de recepção que os recebe através das antenas especiais, reconstituindo com eles as imagens pelos chamados sinais de vídeo e recompondo, dessa maneira, as cenas televisadas na face do receptor comum. No problema em estudo, você, Leonel, criou os quadros que se propôs transmitir ao pensamento de Luiz e, usando as forças positivas da vontade, cobriu-os com os seus recursos de concentração na sua própria mente, que funcionou como câmera de imagem. Aproveitando a energia mental muito mais poderosa que a força eletrônica, projetou-os como legítimo hipnotizador sobre o campo mental de Luiz, que funcionou como um mosaico, transformando as impressões recebidas em impulsos magnéticos, a reconstituírem as forma-pensamento plasmadas por você nos centros cerebrais, por intermédio dos nervos que desempenham o papel de antenas específicas, a fixarem as particularidades nas esferas dos seus sentidos, num perfeito jogo alucinatório, em que o som e a imagem se entrosam harmoniosamente, como acontece na televisão, em que a imagem e o som se associam com o apoio eficiente de aparelhos conjugados, apresentando no receptor uma sequência de quadros que poderíamos considerar como sendo miragens técnicas. Os Vingadores, tanto quanto eu, registraram o esclarecimento sumamente surpreendidos. O assistente psicólogo se valeu da argumentação à altura da que assinalamos na boca de Leonel, certamente para cientificá-lo de que ele também, Silas, conhecia os processos da obsessão em suas minudências. Leonel, admirado, abraçou-o e exclamou: companheiro, de que escola procede você? Sua inteligência nos interessa. O chefe de nossa expedição pronunciou alguns monossílabos e me chamou para sairmos, pretextuando serviço a fazer. Os irmãos, avisados à rebeldia, permutaram estranho olhar, como a dizerem entre si que pertencíamos a algum núcleo infernal distante e que não convinha nos molestar. Porém, insistiram conosco a que retornássemos no dia seguinte para troca de ideias, ao que Silas concordou com evidente satisfação. Mais alguns minutos e o assistente em minha companhia retirou Alzira e Hilário para o exterior, nos colocando de regresso à mansão. O prestimoso servidor do bem, na viagem de volta, se mantinha silencioso, pensando, mas, diante da minha perplexidade, esclareceu fraterno: não, André, ainda é cedo para apresentar Alzira aos infortunados carrascos. Pela conversa de Leonel, percebi que cruzamos o caminho de duas vigorosas inteligências, cuja modificação inicial deve ser feita com amor para realizar-se com segurança. Voltaremos amanhã, sem a presença da nossa amiga, para um entendimento mais estável e, por isso mesmo, mais valioso. Desse modo, passei a esperar ansiosamente pelo dia seguinte. E nós vamos esperar ansiosamente pelo próximo capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.